A dívida que virou ponte. Num recanto da Pampa Gaúcha, na fronteira que une dois povos, está situada a Ponte Internacional Mauá, monumental obra da engenharia contemporânea e destacado ponto turístico da região, une os dois países, Brasil e Uruguai. Num cenário repleto de nostalgia e encantos, está situada na parte mais meridional do Brasil, na rota do Mercosul, a 140 quilômetros de Pelotas e 380 quilômetros da capital gaúcha. A referida ponte é utilizada para fazer a travessia do caudaloso Rio Jaguarão, cuja cidade de mesmo nome localiza-se na sua margem esquerda. Na margem direita, localiza-se a pequena cidade de Rio Branco, no Uruguai, que hoje apresenta um progresso considerável devido à instalação de uma zona de livre comércio. Esta ponte mede 2.113 metros de comprimento, sendo 320 metros sobre o Rio Jaguarão, e possui 12 metros de largura. Na sua construção trabalharam 6.215 operários de diversas nacionalidades. Esta ponte sobre o Rio Jaguarão, entre Brasil e Uruguai, foi construída entre 1927 e 1930, em consequência de um tratado firmado entre os dois países. A Ponte Internacional Mauá recebeu este nome em homenagem a Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, por sua atuação como agente financeiro entre os dois países. Essa histórica ponte que liga Jaguarão à cidade uruguaia de Rio Branco não custou 1 centavo aos cofres do Império. A obra ficou como pagamento de uma dívida assumida no século passado. Naquela época, o general argentino Juan Manuel de Rosas ameaçava a liberdade do recém-emancipado Uruguai. Para auxiliar o país amigo, vários empréstimos foram concedidos por Dom João II. O Uruguai salvou-se, mas em compensação, em 1919, devia 5 milhões de pesos ao Brasil. Para acertar as contas, as duas nações fecharam o Tratado da Dívida, em 22 de julho de 1918. Esse tratado fixou o valor da dívida e estipulou que o pagamento uruguaio seria feito indiretamente mediante a construção de uma ponte internacional sobre o Rio Jaguarão e a organização de um Instituto do Trabalho. Desta forma, o Uruguai também se beneficiaria pelo escoamento mais fácil dos produtos de ambos os países. A criação do Instituto sofreu diversas alterações e chegou-se à conclusão de que não poderia funcionar satisfatoriamente na dependência de dois governos. Resolveu-se, então, dar outro destino à soma reservada para aquela finalidade. Creditou-se a parcela necessária às obras do prolongamento da estrada de ferro, que parava em Passo de Barbosa, a 60 quilômetros da fronteira, cuja execução foi confiada ao coronel Júlio Caetano Horta Barbosa. Do lado uruguaio, ligaria a estação de 33, distante 120 quilômetros da fronteira, até a cidade de Rio Branco. Ainda sobrava uma pequena quantia assegurando ao negociador brasileiro, que era o ministro Hélio Lobo, a assinatura de convênio, em 16 de fevereiro de 1928. A diferença em dinheiro ficaria reservada para custear os juros correspondentes às visitas recíprocas dos embaixadores dos dois países com o objetivo de aproximar as duas pátrias. Como consequência, a dívida uruguaia contribuiu para a aproximação comercial dos dois países, para a integração de suas redes ferroviárias e proporcionou meios de intensificar o intercâmbio dos respectivos representantes oficiais. Para que a obra pudesse ser posta em concorrência, foram criadas em 1919 duas comissões internacionais independentes, dos Ministérios das Relações Exteriores dos dois países. Da parte do Brasil foram escolhidos o Marechal Gabriel Pereira de Souza Botafogo, o Major Engenheiro José Ribeiro Gomes e o Capitão Engenheiro José Vicente de Araújo e Silva. Da parte do Uruguai, foram nomeados os engenheiros Virgílio Sampognaro e Quinto Bonomi. As duas comissões definiram o eixo da ponte, fizeram um anteprojeto e abriram a concorrência para execução. A mesma comissão julgou as propostas apresentadas até o fim de 1926. A firma brasileira E. Kemmerts e Companhia
foi a vencedora da concorrência com o valor dado em libras esterlinas. O contrato foi assinado em 21 de março de 1927. O Ministério de Obras Públicas do Uruguai ficou com a incumbência de dirigir a construção e nomeou para seu diretor o engenheiro Quinto Bonomi, e como ajudante o engenheiro Roque Aita. Por outro lado, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil nomeou como representante para efeito de acompanhamento dos trabalhos o engenheiro Moreira Fischer, a quem se deve grande parte da divulgação técnica da obra. A firma empreiteira comprometeu-se a realizar a construção no prazo de 18 meses. Entretanto, divergências entre os dados do projeto oficial e o terreno encontrado ocasionaram demoras e a obra só pôde ser concluída em 44 meses. A ponte foi oficialmente recebida em 14 de novembro de 1930 e inaugurada em 30 de dezembro do mesmo ano. Após 3 anos de obras, em 1930 a dívida virou ponte. Foi a obra de maior porte naquela época, tanto para o Brasil como para o Uruguai. Vendo as águas deste rio, balbucio uma oração. O rio que lembranças leva dos campos do Jaguarão. Quero cantar este povo, as duas terras do rio, divisa franca e bonita, que do coração não sai. Irmandade de primeira, lá nem parece fronteira. Nossa gente brasileira, nossa gente do Uruguai. Calor humano de sobra, nas esquinas, nos lugares, no rumo dos meus cantares. Agradeço aqui chegar, o carinho desta gente deixa o coração mais quente e vai dando de repente uma vontade de voltar. Vendo as águas deste rio,